Quem deu ovo de Páscoa para o seu filho? Agora já não tem. Eu prefiro esse. Quem deu ovo de Páscoa para o seu filho? Levanta a mão. Poucas pessoas. Quem ensinou o verdadeiro sentido da Páscoa para o seu filho? Levanta a mão. Quem recebeu muitas mensagens, Feliz Páscoa, levante a mão. Dos seus irmãos, seus amigos aí. Ok, nós temos recebido uma Feliz Páscoa, mas o mundo não sabe o que é a Páscoa. E é o nosso dever ensinar para o mundo, ensinar para os nossos filhos. Eu estou muito agradecido pelos coordenadores da escola dominical, que nesta manhã eles prepararam algo tão especial, que falando sobre a Páscoa. Eu estou tão agradecido que eu não foi preciso esconder nenhum coelhinho. Eu fico tão agradecido que os ovinhos não apareceram aqui. Então isso resulta em que a igreja está ensinando com muito amor a palavra do Senhor. Para a nossa reflexão, eu sei que você já sabe, eu sei que você conhece a respeito da Páscoa do Senhor. A Páscoa era uma festa celebrada judaica. Significa que passar por cima. Quando eu e você temos o prazer de entrarmos nas Sagradas Escrituras, precisamente no Velho Testamento, nós vamos ser conhecidos, sabemos que somos conhecidos, que Deus fez uma promessa a Abraão. Que o povo de Deus iria estar peregrinando numas terras distantes. E que nessa terra eles iriam parar lá no Egito. E eles iriam sofrer muito. Mas aquele povo que iria estar sendo opressores do povo de Deus, do povo de Israel, eles iriam pagar um alto preço. Quando você tem a incumbência de ensinar a palavra do Senhor para o seu filho, precisamente, lá em Êxodo 12, vai estar nos falando sobre a Páscoa. Que coisa fantástica! E ali nós somos conhecedores que quando o povo estava sofrendo, Deus lançou as 10 pragas. E na última praga foi o que, irmãos? Oi? Os mortes dos primogênitos e animais também. Então é de conhecimento nosso que quando o Senhor instituiu a Páscoa, e ele chamou Moisés e falou com Moisés como teria que ser a Páscoa. Ele teria que pegar um cordeiro e um cabrito sem defeito. E esse cordeiro e cabrito teriam que ser comido assado. E juntamente com esse cordeiro, o pão asno. É um pão sem fermento, que é a pressa durante a saída do povo de Deus. E as ervas amargas é o sofrimento e a aflição nos tempos de escravidão. Sabe, irmãos, é o seu dever, é o meu dever, ensinarmos para os nossos filhos, ensinarmos para os nossos netos. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Nós não vamos poder detalhar todo a respeito da Páscoa, mas eu gostaria de colocar na sua mente, no seu coração, a verdadeira Páscoa, que você precisa ensinar aos seus filhos. Eu, como servo do Senhor, você como servo do Senhor, você precisa detalhar na mente dos nossos filhos. E isto não é um mandamento de um pastor,
É o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, Êxodo 12, por favor, 26 e 27. Quando os vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta, respondeu: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Olha só, irmão, a incumbência que foi dada por Deus a você. Na última praga, que é ferir todos os primogênitos. E o Senhor chamou Moisés e falou: olha, você vai pegar um cordeiro ou um cabrito sem mácula, sem defeito nenhum. E você vai estar matando e vai dividir as famílias e cada um vai estar comendo. Sabe de uma coisa? Você precisa passar o sangue do cordeiro nos umbrais e na porta. E quando o juízo de Deus passar e tiver um sangue ali naquele umbral, ali está o servo do Senhor. Está uma família que teme ao Senhor. Mas aquele lugar que passar e não tiver, o juízo de Deus vai estar passando e vai exterminando os primogênitos e os animais. Essa era a incumbência do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: por que nos dias de hoje nós não comemos mais o cordeiro, nós não comemos os pães, nós não comemos mais as ervas amargas? Porque a última ceia foi instituída por Jesus Cristo. João 1:23, quando João se apresentou a Jesus, disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus, que o quê? Que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi preso. Ele foi crucificado durante a Páscoa. Então, irmãos, você e eu precisamos passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos realmente saber o significado da Páscoa. Jesus, para o cristão, é o quê? Como o Ronaldo falou de manhã, é o Cordeiro, ele que tira o pecado do mundo. Então nós não precisamos. E uma coisa interessante, que essas festas, ela se dá no mês de abril para março. É Abad ou Nissan, que corresponde a esses períodos que nós precisamos ficar atento. O mundo não sabe o verdadeiro significado da Páscoa, mas eu e você sabemos. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos saber, que realmente o próprio Jesus, ele instituiu a Páscoa. E sabe o que Jesus fez? O que nós acabamos de fazer. Ele trocou o cordeiro, ele trocou as ervas amargas, ele trocou o pão pelo sangue e pelo pão dele. Que nós devemos fazer em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não precisamos, aquilo era coisa do Velho Testamento. Mas quando Jesus, ele veio, ele foi preso, ele foi traído, ele foi crucificado. Agora nós temos uma esperança de uma vida eterna. Porque realmente Jesus sabia que era necessário que se cumprisse. E sabe uma coisa? A Páscoa é o futuro simbólico das coisas que haveria de vir. A ceia do Senhor é o passado, é um símbolo, é uma promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. Eu amo, eu gosto e agradeço os ministros de louvores quando nos fazem refletir. Quando nós estamos ceando, nós estamos com a nossa mente voltada naquele sofrimento de Jesus Cristo. Eu dou graças ao Deus Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, está conosco aqui, amém. Então, igreja,
nós temos mais algumas atividades para colocar no seu coração, colocar na sua mente. Que você pega Êxodo 12, o capítulo todo, e fale para os seus filhos em casa. Ensine a palavra do Senhor. Deixe a sua mente vagar, como aquele povo foi parar lá no Egito. Aquela promessa que foi feita a Abraão. E como Deus chamou Moisés, instituiu a Páscoa. E Moisés foi fiel até no último dia, segundo as palavras do Senhor. E Moisés fazia tudo segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, que nós possamos, nessa manhã, refletirmos que a Páscoa do Senhor não é você dar um ovo de Páscoa, para um chocolate para o seu filho. Ela tem um significado maior. Coloque isso no coração e na mente do seu filho. Quando você tiver que dar um chocolate para o seu filho, explique o significado realmente da Páscoa. Que Deus possa estar abençoando a igreja. Nós agora vamos estar vendo algumas apresentações que a igreja preparou. Os nossos pequeninos, eles vão estar louvando ao Senhor. E logo após, o grupo de jovens preparou algo especial também. Eu gostaria que vocês ficassem atentos a todas essas coisas que vão estar acontecendo. Que você saia daqui conhecedor de uma verdadeira Páscoa.